Liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Nas bênçãos do Mestre tu vens, formando o jardim todo em flores, com letras que falam de amor. Escreva, Maria Dolores, nas preces atende, abençoa. Teus poemas aliviam as dores, são letras, perfumes dos céus. Teu nome, Maria Dolores, será que um dia encontrarei a estrada florida, mil amores, a paz que no mundo em vão eu procurei. Tu dizes que sim, Maria Dolores. Será
Todos chamam de amor, de luz, de vida, mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Por um minuto apenas, distribui alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus, por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa que esclarece, ilumina, encoraja, abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Olá, boa noite. Com satisfação que a gente recebe vocês para a doutrinária do Grupo Espírita de Olivência, GEL.
temos novidades para contar para vocês. No próximo mês de agosto acontecerá a nossa jornada, a Jornageu, que com as orações e colaborações de vocês, com fé em Deus, a gente vai voltar para o presencial, inaugurando as palestras, de sábado. O Jornageu sempre acontece no sábado, a Jornageu, com esse evento. Então, contamos com a presença de todos. E mais tarde a gente vai divulgar, nos próximos dias a gente vai divulgar o tema central e os subtemas e os palestrantes que estarão conosco. Hoje nós vamos ouvir Patrick Pires falar sobre influências espirituais negativas. Olha que tema interessante. Vamos ouvir uma música agora. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Escolhemos para a leitura da noite do livro Sublime Libertação, Levando Alívio, da parceria do espírito Bernardo Ferreira de Campos com Lidomar Coutinho, o título Influenciações, capítulo 31. A mente humana é tal uma antena de múltiplas possibilidades e com capacidade de recepcionar ideias, mesmo na inconsciência. Por isso requer cuidado e atenção para toda ação que você venha a desenvolver. Avalie, busque ressonância com o seu eu superior, o self, e perceba a sensação. Se foi de liberação, após cuidada consulta e observação às leis da própria consciência, não tenha medo. Vamos à realização.
Se não fechou, se sentiu algo no ar, se não houve um retorno com tranquilidade, calma, não se permita a precipitação. Dê um tempo, aguarde um pouco e não errará por incompreensão. Entre em prece, mude a faixa de vibração, substitua o fluxo das ideias, não retornando às anteriores, mas não tentando também os processos de repressão. Trabalhe o processo de influenciação, entregue-se a Jesus e certamente atingirá a luz da libertação. Seja firme e tenha decisão. Mantenha a luz e o amor no coração. Senhor, pensando no que nos move e no mar de influências em que navegamos, nós vamos orar para que possamos nos afinizar com os pensamentos e as ideias superiores de paz, de amor, de serenidade, de saúde, de esperança, de luz. E por isso juntos vamos agora, Jesus, orar a prece que o Senhor nos ensinou. A Deus, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Antes de convidar Patrick, eu gostaria de informar e lembrar aos que já sabem que durante todo o trabalho, durante toda a exposição do palestrante da noite, o grupo de espíritos, sob a orientação de Dr. Hans, a equipe espiritual, vai cuidar de você aí na sua casa. E existe essa possibilidade de, durante o atendimento, você concentradinho, prestando atenção, refletindo junto com o palestrante, desejando o auxílio, a equipe espiritual vai até você e faz o seu atendimento. E ao final, o Dr. Hans fará a condução para que a gente vá, por vontade própria, com consciência, auxiliando no nosso próprio atendimento e no atendimento de outras pessoas. Quem desejar também pode colocar a água para ser fluidificada, para que os espíritos magnetizem a água, coloquem aí a substância específica para você. Ok? Então agora convidamos Patrick Pires, o nosso querido amigo, para falar sobre influências espirituais negativas. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam mais uma vez. De início, eu agradeço e cumprimento os queridos irmãos do Grupo Espírita de Olivença pelo convite amigo, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, refletindo sobre temas espirituais que nos ajudam a compreender a vida e seguir adiante. E estendo também os meus agradecimentos a todos aqueles que nos dão a alegria da companhia neste momento e também nos momentos futuros, através da gravação que ficará na página do YouTube, e aí tendo a oportunidade de estarmos sempre juntos, aprendendo mais, refletindo mais, e para que possamos entender melhor a vida. E hoje tendo a oportunidade de falar de uma temática que é presente nas vidas de todos nós,
que para muita gente gera medo, inclusive entre os espíritas, que está relacionada às influenciações, às influências espirituais negativas. E hoje nós teremos a oportunidade aqui de pensarmos um pouquinho nesse tema, sobre essas influências que nos rodeiam e fazermos uma visitação aí a um manancial riquíssimo de informações que nos foram oferecidas por aquele que em nossa compreensão melhor estudou essas influências espirituais, os processos obsessivos, a mediunidade, que foi o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E aí nós temos, lembrando ali a produção, o filme de Gasparzinho, Fantasminha Camarada, que é uma influência espiritual ali do cinema, do desenho, das animações, que é positiva, mas tem lá os seus tios, que zombeteiros, brincalhões, que representam de uma forma mais animada, mais lúdica, as influências espirituais negativas. Mas para nós iniciarmos, é importante nós recorrermos a uma indagação, uma pergunta que foi feita por Allan Kardec, já como o início das suas reflexões de O Livro dos Médiuns, segunda obra ali da codificação, o livro em que houve um aprofundamento, sobretudo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, nos trazendo maiores informações sobre a vida espiritual, sobre a relação dos espíritos desencarnados conosco, espíritos encarnados. E a pergunta que Allan Kardec fez foi: há espíritos? Em algumas traduções, existem espíritos? E ali, partindo de um professor, de alguém com muito conhecimento de história, de teologia, de filosofia, ele parte deste ponto inicial que é necessário para que nós possamos avançar. Se nós estamos aqui trazendo como um ponto de reflexão, como problema a ser estudado, a questão de influências espirituais e, de forma mais específica, influências espirituais negativas, nós temos que considerar a existência de espíritos. E, obviamente, este não é o objetivo da nossa reflexão de hoje, tentar demonstrar que espíritos existem. Mas nós temos que partir desta concepção, ainda que teórica, de que, existindo espíritos, eles vão se relacionar entre eles, espíritos desencarnados, e também com os encarnados. Isso é possível? Geram influências? De que forma isso se dá? Como é possível alguém que está sem um corpo de carne influenciar alguém que está encarnado? Então, nós partimos já como premissa de que existem, sim, espíritos. E dentro dos esclarecimentos dos estudos espíritas, a concepção de que existem espíritos e que nós, encarnados, somos espíritos. E estes espíritos, que nós normalmente nos referimos como os desencarnados, têm a mesma natureza que a nossa, foram criados da mesma forma, estão no seu processo evolutivo, há uma variação dos níveis evolutivos, conforme o tempo em que foram criados e o aproveitamento que foi realizado por cada um deles. E os espíritos são reunidos em orbes, em mundos, dentro de uma média, conforme a sua proximidade evolutiva, mas dentro de cada grupo tem alguns que são mais evoluídos e outros menos evoluídos. Os mais ajudam na evolução daqueles que estão chegando. Então, há espíritos, nós somos espíritos, todos nós, e nós nos influenciamos. Nós encarnados entre nós nos influenciamos, isso é algo inequívoco, tanto que muito se aprende, muito se fala que é através do exemplo, através da educação, que nós vamos estimular e servir ali de modelo para que as pessoas que estejam sob a nossa zona de influência possam também buscar
melhorarem, por se aprimorarem dentro das suas capacidades, das suas habilidades, dentro do seu fazer. Mas quando nós, dentro de um estudo espírita, falamos de influências espirituais negativas, de uma maneira geral, nós estamos nos referindo às influências que são promovidas pelos desencarnados, embora as influências ocorram nos diversos sentidos. Então, entre nós encarnados, nós nos influenciamos, e essas influências podem ser positivas, como podem ser negativas. E sendo negativas, elas podem ser pontuais ou podem ser persistentes. Sendo persistentes, representarão um processo obsessivo entre encarnados. Então, dentro ali da parentalidade, dentro da família, uma relação de pai e filho, a relação da conjugalidade, ali os parceiros de relação afetiva, dentro da relação profissional. Então, embora exista aquele que está numa chefia, que está numa coordenação, que tem uma postura hierarquicamente superior, que tem poder de ordem, mas isso tem limite. Quando isso passa do limite e pode gerar um constrangimento, um restringimento da liberdade do outro, então esse é um processo obsessivo. Obsessão vem do latim obsediare, que é cercar, é constranger, é restringir a liberdade do outro, de fazer, de se movimentar, de pensar, de agir. Então, nós aí teremos o processo obsessivo de encarnado para encarnado. Pode acontecer também um processo de influenciação, e que, se for persistente, insistente, ele poderá ser do encarnado para o desencarnado. Isso acontece normalmente quando, em casos em que as pessoas não conseguem elaborar bem, assimilar bem a desencarnação de alguém querido, alguém que que tinha uma relação de proximidade ou mesmo de apego. Então, o encarnado é que fica, através das suas lembranças melancólicas, do seu sentimento de revolta, fica evocando o desencarnado, que muitas vezes está ali lutando para conseguir se adequar ao seu novo momento, mas fica ouvindo aqueles ecos de lamentação, se sente atraído magneticamente. E nós temos diversos relatos na experiência da literatura espírita, quando se refere a processos mediúnicos, a reuniões de desobsessão, e mesmo na experiência mediúnica do dia a dia das casas espíritas, situações em que os desencarnados, que ali aparecem porque estão vinculados a alguém que pediu, ou para que houve um pedido, eles falam, não, eu que não estou conseguindo me afastar dessa pessoa, porque ela me chama, ela me atrai. Em alguns casos, há uma atração magnética, um magnetismo muito forte, que o desencarnado não consegue se desvencilhar. Às vezes consegue, daqui a pouco se vê como se fosse puxado novamente. Nós temos os processos de influenciações negativas entre os desencarnados, que é muito semelhante ao que acontece aqui, pessoas que são desafetas ou que têm divergências muito grandes nos seus propósitos, no seu sentido existencial, e se veem como adversários, e aí existe esse processo. E existe a obsessão, que normalmente é a que a gente mais se refere, do desencarnado para o encarnado. É bom chamar a atenção lembrar aqui, de que uma influenciação pontual de um desencarnado com o encarnado não é isso que define, dentro ali das lições que Allan Kardec registrou, o processo de obsessão. O processo de obsessão é quando existe uma persistência, uma tenacidade, um processo se instala, e aí gera uma dificuldade. Este processo se inicia normalmente de uma maneira mais sutil, e aí é chamada de obsessão simples, em que há uma influenciação, há um incômodo. Se a pessoa que está sofrendo o processo de influenciação tem uma mediunidade ostensiva, ela até percebe, e aquele espírito incomoda. Se encontrar ali alguma pessoa que tenha uma emanação fluídica ectoplásmica mais intensa e com determinada característica, ele pode até provocar determinados dissabores de forma física, derrubando uma coisa, fazendo um barulho para assustar. Então, é uma obsessão simples.
Quando o processo vai ganhando corpo e não há não são feitas providências ali para eliminar, aquilo pode avançar para um processo de fascinação, que é muito mais grave, onde há aquele que é obsidiado, ele começa a perder a capacidade de bem observar a sua realidade, a realidade à sua volta, sobre si, sobre o seu meio. Então, gera-se uma ilusão em que ele não consegue mais distinguir as coisas. E aí os espíritos tentam, quando é dentro de um processo mediúnico, enganar aquela pessoa, fazendo-se passar por um benfeitor espiritual, quer impedir que aquela pessoa receba orientações de outros, começa a colocar aquela pessoa contra a todos aqueles que tentam alertá-la. Então, o processo lembra muito aquelas relações passionais, muito intensas, que nós temos aqui na carne, quando a pessoa não vê os defeitos da outra, quando a pessoa faz loucuras para estar com aquela outra. Então, é um processo de fascinação. E isso pode evoluir para um processo em que agora a pessoa fica constrangida sob o jugo. Então, há um processo de domínio não absoluto, mas intenso, do espírito sobre a pessoa. Então, daí o processo de subjugação é um grau mais intenso do processo obsessivo. Está sob o jugo. Lembra daquele boi que fica ali com aquela... puxando o carro de boi, ou naqueles trabalhos que fica ali amarrado, preso, então ele está sob o jugo. Essa subjugação, ela pode ser moral, em que a pessoa não sente um impulso físico, ela ainda controla os seus movimentos, mas a sua vontade está sob o jugo. Ela não consegue quase controlar a sua vontade. Então, ela faz aquilo ali, ela que tem que promove ali os movimentos, mas a sua vontade é que está comprometida. Ou a subjugação, ela pode ser até física, o espírito ali estabelece vinculações energéticas, uma imantação psíquica, áurica, em que assume ali o comando motor da mão, do braço, do andar da pessoa. E existe um nível ainda mais intenso, que é o da possessão. E aí é interessante registrar que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala dos possessos, ele rejeita essa terminologia que dá a ideia de que o espírito se apossa do corpo do encarnado. E ele falava, não, isso não é possível. Você está encarnado, o corpo, só o próprio encarnado é que tem a posse do corpo. O espírito influencia, essa influenciação pode ser muito intensa, a ponto de até temporariamente comandar o corpo, mas a pessoa está ali, no corpo, está aderida ali ao próprio corpo. E em Livro dos Médiuns, quando ele vai tratar também da obsessão e fala da síntese, da fascinação, da subjugação, Allan Kardec rejeita o termo possessão. E ele falou, o que se entende por possessão, na realidade, é subjugação, há uma influenciação intensa, mas o espírito, ele não afasta o dono do corpo, dono entre aspas, que nós somos só usufrutuários. Ele não afasta, ele apenas envolve e gera um domínio, mas não afasta. Então, ele rejeita essa terminologia de possessão. Mas, na Revista Espírita de 1863, na edição de dezembro, Allan Kardec faz publicar um artigo que ele coloca o nome de Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. E aí ele começa o artigo dizendo, no passado, mais ou menos assim, estamos falando nas nossas palavras, mas nós dissemos que não existia possessão. Mudamos de opinião, a partir de um caso concreto. E aí ele verifica um caso em que, no momento ali em que a médium se colocou à disposição e foi mediunizada, o espírito, para fazer ali a sua manifestação mediúnica, ele incorporou, e é uma terminologia que muitas pessoas rejeitam, mas ele literalmente incorporou no corpo da médium, que se afastou, que se emancipou, que saiu do corpo. Ficou, obviamente, vinculado ao próprio corpo pelos laços energéticos, que só se desfazem com a desencarnação, então ela estava ao lado,
mas quem estava ali acoplado ao corpo era o espírito. Então, Allan Kardec diz que mudou de opinião e passou a admitir a terminologia de possessão para este fenômeno quando existe o afastamento, a emancipação do encarnado do próprio corpo, e o espírito comunicante, ele acopla, ele, entre aspas, incorpora. Ele não vai ter as mesmas vinculações energéticas, molécula a molécula, as mesmas vinculações espirituais que o encarnado tem. O encarnado, quando se afasta do corpo, nós temos aquela imagem, né, do cordão de prata, mas ali, na realidade, é uma concentração de todos os liames energéticos de cada ponto do corpo perispiritual que se vincula ao corpo físico. Então, é como se fossem assim, vários fiozinhos, aí com a medida que você vai afastando, eles vão se transformando num cordão energético. E normalmente sai a visão de quem consegue ver da cabeça, porque ali é o nosso centro de comando, a nossa irradiação principal, então ali vai. Mas então, mesmo quando você está emancipado, você está vinculado a molécula a molécula. O espírito que vai se comunicar, ele também faz um envolvimento, mas é muito menos intenso e é apenas temporário do que comparado com aquele que é o encarnado, que utiliza aquele corpo na sua encarnação. Mas Allan Kardec fala que não, isso é possível, sim. A pessoa se emancipa e o espírito vem. E só que é interessante, uma coisa interessante, que a gente tem uma ideia de possessão como algo sempre negativo, sempre como uma obsessão. E Allan Kardec utiliza a terminologia possessão, e ele explica isso no livro, depois A Gênese, que foi publicado em 1868, ele volta e coloca agora obsessão e possessão, e ele fala que a possessão ele utiliza para descrever este processo mediúnico, que quando é um espírito inferior, que quer fazer o mal, é obsessivo, mas pode ser feito também por um benfeitor espiritual. Então ele usa o termo possessão justamente para dar a ideia do espírito que temporariamente possui o corpo, e ali para ele possuir, o encarnado se afasta. Isso ajuda a gente a compreender um pouco, porque muitos médiuns, quando estão iniciando a sua experiência na prática mediúnica, médiuns normalmente de psicofonia, ou mesmo psicografia, e lê algumas obras, e algumas obras, inclusive de André Luiz, falam que na hora da incorporação, o médium se afasta do corpo. E aí tem médium que fala, mas eu incorporo, mas eu não sinto que eu estou fora do corpo, eu estou ali. Porque no caso dele, não foi nesse mecanismo que Allan Kardec chamou de possessão. É um mecanismo que se aproxima mais lá, utilizando apenas como comparação, que se aproxima mais do envolvimento que a gente encontra na fascinação ou na subjugação, em alguns casos até apenas mental. Então, há um teledinamismo, é uma telepatia, mas que envolve, e ali a pessoa assimila o que vem do espírito. Então, o médium ele pode, em alguns momentos, sentir que realmente ele emancipou, ele se afastou um pouco do corpo, porque está vendo aí o fenômeno mediúnico está se dando de uma forma mais intensa, e muitas vezes isso é feito porque o espírito precisa ter um domínio temporário maior, em processo até de medicina espiritual, isso pode acontecer para que o espírito se assenhoreie mais ali do corpo durante o procedimento. Mas feitos esses esclarecimentos, o que é que a gente encontra aí? E claro, né, algumas pinceladas, porque Allan Kardec nos dá um manancial muito grande de esclarecimentos sobre a relação dos espíritos desencarnados com os encarnados, a mediunidade, os processos obsessivos e como tudo isso se desenvolve. Mas nós, partindo do pressuposto de que espíritos existem e que, independente de nós estarmos encarnados e eles desencarnados, essa relação pode existir, como é que isso se dá? Qual é a base para que isso aconteça? Como é que isso é possível? Então, vamos aqui fazer um passeio pela codificação espírita, também pela revista espírita, a publicação de Allan Kardec, foi ali desde 1858 até, sob o comando dele, até 1869, aí depois seguiu com alguns continuadores. E o que é que a gente pode trazer aqui para entender? Primeiro, nós vamos aqui recorrer
há uma questão que está em O Livro dos Espíritos, muito conhecida, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, ou no segundo livro. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, quando fala dessa nossa relação com o mundo espiritual, fala de mediunidade, fala de obsessão, e aí tem o tópico Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Nosso tema de hoje é Influência Espiritual Negativa, e aqui, olha, Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Livro dos Espíritos. E aí nós temos a questão 459. Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, os espíritos influenciam tanto na nossa parte intelectual, intelectiva, cognitiva, ali do pensamento, mas também nas nossas ações? E a resposta, que é uma pergunta muito conhecida, e a resposta também, eles influenciam muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, como regra, são eles que vos dirigem. Algumas traduções colocam frequentemente. Ou seja, essa influenciação oculta dos espíritos, ou seja, sem que nós percebamos, é algo do cotidiano, é algo corriqueiro, não é algo que seja pontual, uma vez na vida, ou que é privilégio de algumas poucas pessoas, é uma característica que só algumas poucas pessoas. É algo do nosso cotidiano, corriqueiro. Mas vejamos aqui o que a questão trata, né? Influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E ali dentro do tópico, influência oculta. Oculta. Então a gente está lá pensando alguma coisa, achando que é o nosso pensamento, mas na realidade é um pensamento espiritual. E nas questões seguintes, ele aprofunda e vai dando outros esclarecimentos exatamente nesse sentido. Então, é um processo de influenciação. E aqui não é colocada como exceção para um determinado grupo. Isso aí acontece de maneira geral para toda a humanidade, para todos os encarnados. Esta é a regra geral: receber influência oculta dos espíritos nos pensamentos e nos atos. E aí aí é Livro dos Espíritos. Nós vamos para uma outra questão que também ela é muito lembrada, muito associada a essa. Algumas pessoas até leem como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas a gente vai ver que elas se completam, elas se encaixam. Mais adiante, nós vamos aqui no Livro dos Médiuns, na questão 159. E aí, olha o que os espíritos dizem, e é registrado por Allan Kardec. Todo aquele que sente, olha o verbo, sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. E aí, mais adiante, ele fala, já que quase todo mundo possui, com rara pessoa que não tem um rudimento, ele vai trazer ali uma generalização do fenômeno. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que é que a gente entende disso? Olha, todas as pessoas que sentem em qualquer grau, desde aquele que vê, que sente o espírito pegando, que conversa, ou aquele que tem uma intuição, uma inspiração, que sente ali o envolvimento, ou seja, em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium. É uma faculdade inerente ao homem, da natureza humana. Não constitui um privilégio. E por isso, raras são as pessoas, e a gente pode até se perguntar quem são essas pessoas que não têm nenhum rudimento. São aquelas que talvez estejam na primeira encarnação como ser humano, mas a gente já vê que mesmo no reino animal, embora os espíritos digam que não é possível um espírito mediunizar um animal, a gente sabe que tem animais que
que são sensitivos, é uma característica anímica, em que eles captam ondas do que os nossos sentidos muitas vezes não captam e que são irradiadas por espíritos. Então a gente já sabe que essa sensibilidade, essa capacidade de perceber ondas sonoras, visuais, de odor, no reino animal já existe às vezes uma capacidade maior com os sentidos físicos do que as nossas. Então quem seriam essas pessoas? Ele coloca que os espíritos colocam talvez para não ir para o absoluto, né? Pode ter uma pessoa que reencarnou numa determinada vida, numa característica expiatória, em que tem ali os sentidos todos embotados, né? Velados temporariamente. Então, a exceção da exceção da exceção é não ter percepção, não ter capacidade de assimilar o mundo espiritual. E aí diz que todos são médios. Essa é a mediunidade em linhas gerais. Todavia, usualmente, assim só se qualifica. Ou seja, embora todos sejam de fato, esta é a regra, esta terminologia de médio, normalmente ela é utilizada para definir aquelas pessoas em que essa faculdade é mais bem caracterizada. Tem efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de um organismo mais sensitivo, tem essa sensibilidade maior. Então, é uma convenção utilizar-se esse termo. Aí alguém chega no lugar, você é médio? Não, não sou médio, não. O outro fala, eu sou um pouquinho. Então, o termo é utilizado para aquele em que existe mais bem caracterizado. Mas aí, ó a questãozinha aqui. Lá na 459, fala que os espíritos influenciam a todos. Na 159, diz que médio é quem sente a influência. Por conta esse jogo de palavras aí, existem companheiros do movimento espírita, muito estudiosos, muito preparados, que sustentam que não é correto dizer que todos são médios. É correto dizer que todos recebem a influência dos espíritos, mas que só é médio quem sente a influência. Ou seja, que aquilo em determinado momento entra no nível de consciência. Então, só esse seria um médio. Inclusive, alguns utilizam como argumento de que o verbo em francês, que foi traduzido para sente, em francês o sentir é só físico. Enquanto no português a gente fala, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo uma tensão, uma angústia, então a gente usa o sentir para o físico, eu estou sentindo calor, estou sentindo frio, estou sentindo dor. A gente usa o sentir também para impressões, para que coisas, experiências que a gente pode dizer abstratas, que não são físicas. E enquanto no francês, não. Então, os espíritos teriam dito ali, Kardec registrado, que médium é aquele que sente. E eu sempre me perguntei se isso faria sentido, porque a gente vê Joana de Andes, André Luiz, Emmanuel, nas suas obras, não todos são médios. E faz esse esclarecimento, que o termo é utilizado para ajudar a esclarecer. Eu estou falando daquele em que essa faculdade está mais bem definida, o que a gente chama de ostensivo, que não foi nenhuma terminologia de Allan Kardec. Isso aí os manuais que trouxeram. Só que o Livro dos Médios foi publicado em 1861 e traz aí essa redação. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então, médio é quem sente. Receber a influência por si só não seria médio. Aí, quando nós vamos estudar a Revista Espírita, que era aquela publicação mensal que Allan Kardec fazia, hoje nós achamos assim as compilações das 12 edições por ano, então você compra a Revista Espírita de 58, 59, porque ali tem os 12 meses de cada ano. Nós vamos encontrar, olha, quase que a mesma frase da 159 do Livro dos Médios, mas ela já é mais ampla, mais esclarecedora. E é de 63, então é depois do Livro dos Médios, que é de 61. Então, aqui de 63 é que a gente pode entender como um aprimoramento, como uma evolução,
Como aconteceu também com o termo possessão. No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que não existia possesso. No livro dos Médiuns, ele diz que o termo era incorreto utilizar possesso, tinha que ser subjugado. Quando cheguei em 63, ele fala, mudei de opinião. Espírito comprometido com a verdade, com o esclarecimento, não para defender, não ficou envergonhado de dizer, eu escrevi lá atrás e agora vi que errado, vou deixar para lá, vou deixar passar. Não, chegou, mudei de opinião. E aqui, na Revista Espírita de 63, como ele coloca a questão. Como a questão é colocada, que os espíritos, todo indivíduo que, de uma maneira ou de outra, lá na outra, em um grau qualquer, está falando de grau, aqui já é mais amplo, de uma maneira ou outra, sofre a influência dos espíritos, é por isto mesmo médium. Razão porque se pode dizer que todo mundo é médium. Todo o mundo ainda coloca, mas aí acredito que seja a ideia de todas as pessoas sejam médium. Então, olha, aqui ele elimina, faz cair por terra esse argumento de que não médium é aquele que sente. Não, sofreu influência é médium, até porque o termo foi cunhado como médium para ser o intermediário de uma inteligência, e você é um intermediário para que aquilo produza um resultado na matéria. Então, não faria sentido você, simplesmente pelo fato de não tomar consciência de que está sendo ali um canal, você perder a condição de ter sido um intermediário. Quantas vezes nós falamos alguma coisa, damos um conselho para alguém, e aquilo está nos sendo inspirado pelo benfeitor da pessoa, por um espírito amigo, ou no sentido contrário, a gente fala uma coisa ofensiva e aquilo está sendo incutido também por um espírito que quer gerar uma desavença, e a gente não tem consciência daquilo, mas está sendo um intermediário. Eu me lembro de um caso contado por Elizabeth Lacerda, né, trabalhadora espírita, cantora, que já teve em Ilhéus aí no Porto da Esperança, e ela conta que certa vez ela estava tocando ali, fazendo harmonização no centro espírita, e aí estava tocando aquela música de Regis Danese, que fez muito sucesso há uns anos atrás aí, entra na minha casa, entra na minha vida, lembrando lá a história de Jesus e Zaqueu. E aí depois os trabalhos terminaram, e aí uma pessoa depois a procura e fala, olha, eu tinha decidido me suicidar. E aí eu estava andando pela rua, mas aí estava uma coisa dentro de mim também, um dilema, uma luta interna. E aí eu fiz uma solicitação a Deus. Se você existe, se realmente se importa comigo, me mande um sinal. E aí essa pessoa depois contou para ela que estava passando na frente do centro espírita, e aí ouviu ela cantando lá, soltando a voz, entra na minha casa, e aquilo para ela foi um sinal, porque ela acabou de fazer a solicitação, e depois vê alguém ali cantando uma música, que a fala é como se fosse convidando você para entrar em nome do Senhor, em nome de Deus. Então ela entendeu como um sinal. Certamente foi influenciação espiritual. Aquele dilema íntimo, assim, eu quero me suicidar, mas mesmo assim eu tenho algo que me segura. Era o benfeitor espiritual, os espíritos amigos influenciando. E ali no momento ela foi médium, Elizabeth Lacerda. Ela é médium ostensiva, mas naquele momento ela fala que ela não teve consciência. O espírito chegou para tocar essa música aí, porque vai passar uma pessoa, e ela, sem ter consciência, foi médium naquele momento, sem sentir, recebeu influência, mas não sentiu fisicamente assim. Eu sei de um caso também de uma pessoa que, certa vez, essa pessoa fez uma doação para uma instituição que a pessoa tinha uma admiração. E essa pessoa, ela sabia que aquela instituição estava fazendo lá um evento, estava tendo muitos custos também com a sede, com as reformas, e aí pensou assim, vou fazer uma pequena doação. E acordou no outro dia, e aí resolveu, eu falei, eu vou sacar, vou no banco, vou sacar, e para depois depositar no outro banco, eu não quero que veja a transferência, que veja o nome, vou fazer a coisa manual. E segundo conta essa pessoa, assim, ela inicialmente teve uma vontade assim de dar tal valor. E enquanto ia para o banco, assim, não, eu vou dar mais. E aí foi aumentando, até que chegou no valor
que falou, não, está bom, e fechou. Valor considerável, fechou. E fez a transferência. Né? Fez o saque e depois o depósito lá na boca do caixa para aquela instituição. Depois, segundo conta essa pessoa, ela veio a saber, por uma pessoa da instituição, que eles estavam ali no momento que estavam necessitando exatamente da quantia que a pessoa depositou. Exatamente a quantia que a pessoa depositou. E eu fiquei pensando, olha que interessante, a pessoa teve uma vontade inicial de um valor razoável, mas aí no meio do caminho não, aí dobrou, não, triplicou, aí tá bom. E aí depois, aí eu falo, olha, a obsessão financeira para o bem, para a instituição do bem. Essa pessoa, ela não, segundo conta, ela não estava assim, não, o Espírito falou assim, melhora aí, porque a gente precisa. A pessoa estava achando que era a sua vontade, o seu diálogo interno ali, mas estava sendo médio de uma solicitação espiritual, e a gente sabe que os espíritos atiram, né, para dentro daqueles que acham que podem auxiliar, que tem disposição, que tem condição, e aquela pessoa foi ouvindo as solicitações e ali, vai mais, não, tá bom. E exatamente, se fosse uma coisa assim, exatamente, é claro que foi uma influenciação espiritual. Então a gente vê, olha, aqui esse texto na Revista Espírita não deixa dúvidas do que Kardec sempre deixou claro, que todas as pessoas recebem influência dos espíritos. E por isso todas as pessoas são médiums. Agora, tem aquelas em que essa sensibilidade é mais pronunciada e que em alguns momentos tem consciência, porque mesmo os médiums ostensivos, a maior parte do tempo, sofrem influência sem perceber, sem ter consciência. E aí, é importante a gente ter... Mas como é que dá essa influenciação? E aí depois a gente avança para a influenciação negativa. Como é que se estabelece isso? Qual é o mecanismo para que haja essa influenciação espiritual? E o que é que faz com que eu possa sofrer uma influência espiritual negativa? Isso está relacionado comigo, com o meu fazer, com o meu sentir, como eu sou, ou não? O espírito ele pode resolver influenciar negativamente uma pessoa e qualquer pessoa ele vai conseguir, porque ele é invisível, ele está no mundo espiritual. Qual é esse mecanismo? E é sobre isso que nós vamos avançar também aqui em alguns outros textos. Ainda na questão ali do texto de 1863, também ele avança e faz um esclarecimento semelhante ao do Livro dos Médiuns. Mas é pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa, porque tem a involuntária, né? Você é médium sem saber a sua revelia, mas tem a facultativa, é aquele que se coloca à disposição dos espíritos ali conscientemente. Então, é pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa que se chegou a constatar a existência do mundo invisível. E pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas, foi possível esclarecer a qualidade dos seres que o compõem e o papel que representam na natureza. E aí, mais adiante, olha a importância da mediunidade e do médio. O médio fez pelo mundo invisível o que fez o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. Foi o médio, aí esses médios, né, mais efetivos, tem uma faculdade mais efetiva, mais patente, que se fizeram ali como instrumentos de identificação do mundo invisível, né, de percepção do mundo invisível. Então, ele compara os médios ao microscópio. Microscópio é que permite a gente ver esse mundo, né, das bactérias, dos fungos, dos vírus, e também os médios é que permitiram, enquanto a nossa tecnologia humana ainda não consegue fazer de maneira mais segura, né, temos aí algumas experiências, mas ainda muito rudimentar, os médios é que são esses instrumentos, esses microscópios do mundo espiritual. E ainda no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar aqui essa reafirmação de que todos somos médiuns e explica em que sentido todos somos médiuns. E que nós recebemos essa influência espiritual, inclusive dos benfeitores espirituais, para que não aconteça isso aí da foto, que nós encarnados aqui sejamos cegos conduzindo cegos. A gente precisa ter um guia, um orientador. E olha que interessante o esclarecimento que Kardec nos traz. Os espíritos, né? Questão 8.2 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que, tanto no estado normal, como no estado de êxtase, que é um transe mais pronunciado,
recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Todo aquele que recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. O item 182 ele fala justamente dos médiuns inspirados. Ele já tinha falado dos médiuns de intuição, que é uma inspiração semelhante a uma inspiração mais precisa. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, os inspirados, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido, daquele que é sugerido por um espírito. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam, para o bem ou para o mal. Porém, procede, principalmente, olha que informação importante, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, ou seja, muito frequentemente, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Olha, não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em o anjo de guarda, o benfeitor espiritual, o seu protetor, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. Então, às vezes não é a hora ainda, precisa amadurecer alguma coisa, precisa elaborar, então não surge. E olha, como Kardec era, hoje a gente fala no movimento, não pode isso, a mediunidade, coloca consigo uma dificuldade, não é que não tenha que ter zelo, mas ele fala, as pessoas têm que estar em contato com o seu guia espiritual, com o seu benfeitor espiritual, tem que invocar, ou seja, evocar, chamar na hora da dificuldade. E aí, não é que a gente, se não tiver uma mediunidade ostensiva, a gente não vai ouvir, mesmo os médiuns ostensivos nas suas questões particulares, raramente os espíritos aparecem e lhe dão de mão beijada a solução, mas eles inspiram, lhe orientam, colocam coisas na sua frente, livros, mensagens, pessoas, mas a gente tem que pedir, fortalecer essa relação. Então, vejo, e deixa muito claro que é nesse sentido, né, que todos somos médiuns, ou seja, todos recebemos a inspiração. A inspiração é aquela ideia que a gente não identifica que é de outra pessoa. Ele dá algumas dicas, a espontaneidade que aparece, o fato de eu não estar ali elaborando com dificuldade aquela ideia. Eu posso até estar pensando sobre o assunto, mas daqui a pouco vem o eureka, né? Então, ali no próprio livro dos médiuns, Allan Kardec já deixava claro que todos éramos médiuns e diz em que sentido é que existe essa mediunidade geral. Mas aí, voltando para a Revista Espírita de 63, nós vamos ver a partir de agora o mecanismo dessa influenciação espiritual. Como é que ela se dá, tanto positiva quanto negativa, e qual a nossa participação nisso. Não é um texto muito grande, mas aqui para uma letra ficar aqui numa fonte 36, a gente acaba que tem que dividir em vários slides, mas no texto mesmo, na Revista Espírita, é só uma página. Ele começa ali, a edição de janeiro de 1863 da Revista Espírita, fazendo alusão a um artigo da edição anterior, de dezembro de 1862. Nós vamos também tratar um pouquinho dele. Mas este aqui é uma síntese. Em nosso artigo precedente, expomos a maneira pela qual se exerce a ação dos espíritos sobre o homem. Ação, por assim dizer, material. Ou seja, a ação dos espíritos que chegam e têm repercussão na matéria. Sua causa está, olha, o mecanismo, que é que permite essa influenciação espiritual. Sua causa está inteiramente no perispírito. Princípio, o perispírito não só de todos os fenômenos espíritas, propriamente ditos,
mas de uma imensidade de efeitos morais, fisiológicos e patológicos, incompreendidos antes do conhecimento desse agente, o perispírito, cuja descoberta, se assim nos podemos exprimir, abrirá horizontes novos à ciência, quando esta se dispuser a reconhecer a existência do mundo invisível. Olha, o perispírito está ali na gênese de todos os fenômenos espíritas, né, mediúnicos, espirituais, mas também morais, fisiológicos e patológicos. Ele fala, no dia que a ciência passar a estudar isso, focar e identificar o perispírito, isso vai abrir novos horizontes. Porque hoje, a medicina convencional, ela, na maior parte das vezes, ela trabalha nos sinais e nos sintomas, mas não nas causas, que são espirituais. Como vimos, o perispírito representa importante papel em todos os fenômenos da vida. É a fonte de uma porção de afecções cuja causa é em vão buscada pelo escalpelo na alteração dos órgãos, e contra as quais é impotente a terapêutica. Por sua expansão, que é uma característica do perispírito, por sua expansão, explicam-se ainda as reações de indivíduo a indivíduo, as atrações e as repulsões instintivas, a ação magnética e etc. Então, o passe, a ação magnética, tem pessoas que quando se tocam, isso é verdade, ela sente como se fosse um pequeno choque. Então, tem ali uma repulsa, existe uma refração, porque não há uma harmonia naquele momento entre as características áuricas ali, que é a expansão das energias perispirituais. Então, pela essa capacidade característica de expansão do perispírito, tem as reações de indivíduo a indivíduo, que se tocam, embora fisicamente não estejam ali percebendo o toque. Pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito, que é o ser, alcança o indivíduo sobre o qual quer atuar, rodeia-o, envolve, penetra-o e magnetiza. Olha aí como acontece a influenciação espiritual. Em razão da natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito, pensemos aí aquele que está influenciando o encarnado, alcança o indivíduo sobre o qual ele quer atuar, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e magnetiza. Vivendo em meio ao mundo invisível, o homem está incessantemente submetido a essas influências, assim como as da atmosfera que respira, traduzindo-se aquelas por efeitos morais e fisiológicos dos quais não se dá conta e que, muitas vezes, atribui a causas inteiramente contrárias. O mundo material ele está interpenetrado com o mundo espiritual. Nós estamos no mundo material, mas mergulhados no mundo espiritual. Está aqui. No Livro dos Espíritos diz, inclusive, que o universo, lá no espaço sideral, o vácuo, não existe. Onde a gente acha que não tem nada, existe matéria em nível que nós não conseguimos perceber, existem realidades ali. Então, nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual, assim como estamos na atmosfera física, nos gases. E o homem está incessantemente submetido, então, a essas influências espirituais. Essa influência difere, naturalmente, as influências espirituais, segundo as qualidades boas ou más do espírito, como já explicamos no artigo anterior. Se ele, o espírito influenciador, for bom e benevolente, a influência, ou se quisermos, a impressão, é agradável e salutar. É como as carícias de uma terna mãe que abraça o filho. Se for mau e perverso, o espírito influenciador, essa impressão será dura, penosa, aflitiva e, por vezes, perniciosa. Não abraça, constrange. Olha aqui que exemplos, né? O da mãe que abraça ali carinhosamente é o bom espírito que envolve. O outro, que é de característica ainda negativa, vai nos gerar uma impressão dura, penosa, aflitiva, de constrangimento. E mais adiante continua. Vivemos num oceano fluídico, expostos incessantemente a correntes contrárias, que atraímos ou repelimos, e às quais nos abandonamos conforme nossas qualidades pessoais, mas no meio do qual o homem sempre conserva o seu livre-arbítrio, atributo essencial de sua natureza, em virtude do qual
pode sempre escolher o caminho. Olha, nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho. Estamos mergulhados no oceano fluídico, correntes contrárias, correntes energéticas, correntes espirituais fluídicas as mais diversas. E aí nós vamos atrair ou repelir ou abandonar conforme as nossas qualidades pessoais. Porque aí entra a questão da lei de afinidade e sintonia. Os espíritos dizem que só existe obsessão mediante conivência. E algumas pessoas estranham, não, mas eu não concordei, não. Eu quero lá ser obsediado? Não dei autorização para ninguém. Nós damos autorização com as nossas qualidades pessoais. Entramos numa faixa como rádio, que sintoniza naquela faixa ali. E aí, nós somos o radioreceptor. Todo radioemissor que vibrar naquela frequência, nós vamos captar. E espiritualmente é da mesma forma. Então, se eu tenho uma determinada viciação, um vício moral, os espíritos que também têm aquele vício vão estar na mesma faixa. Um vício material, preferências as mais diversas, características. Então, existe ali toda uma facilidade, uma acessibilidade àqueles espíritos. É nesse sentido que acontece essa conivência que os benfeitores espirituais falam para nos dar ciência da nossa responsabilidade por aquele processo. E aí nós vamos trazer um pouquinho agora do artigo que ele sintetizou aqui na questão, na Revista Espírita de 63, janeiro de 63, o artigo que ele fez alusão já na Revista Espírita de janeiro de 1863. Aí a gente volta para dezembro de 62, que também está falando ali, trazendo pontos interessantíssimos. É possível, olha que interessante, é um puxão de orelha, né? Puxão de orelha fraterno. É possível que certas pessoas preferissem uma receita mais fácil para expulsar os espíritos maus. Algumas palavras a dizer ou sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos. Lamentamos bastante, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer um inimigo do que ser mais forte que ele. Ser mais forte, né, do que ele. Então, olha aqui, tem até uma sutil ironia. Algumas pessoas iam querer ali, palavras, né, com poder, sacramentais, determinados rituais, liturgias. Não funciona. Você tem que se fortalecer para resistir àquela tentação. Jesus foi tentado o tempo inteiro, mas não cedeu, não caiu. Os seus apóstolos muitas vezes caíram. No livro Seara dos Médios, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai mostrar lá a obsessão durante o Evangelho, Pedro sendo obsediado, João Batista, Judas e tantos outros, Jesus sendo assediado e não caindo pela sua autoridade moral. Então, olha que interessante ele falar, olha, o caminho é esse, é você se fortalecer, se tornar mais forte do que aquela pressão que existe sobre você. Devemos, pois, persuadir-nos de que, para alcançar tal objetivo, não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os espíritos maus se riem e muitas vezes se deleitam em indicar alguns, esses sinais, essas fórmulas, cuidando sempre de dizer que são infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles de que querem abusar, porque estes, então, confiantes na virtude do processo, se entregam sem temor. Lembro de um caso contado por Raul Teixeira, médio palestrante lá de Niterói, e que reproduzido por muitos oradores, de que certa vez, num centro espírita, um espírito lá se passando por benfeitor orientou que os trabalhadores arrancassem os dentes, todos os dentes, porque como Jesus, como o Evangelho anuncia, no final dos tempos, será choro e ranger de dentes. Então, que eles arrancassem os dentes, porque aí não vai ter ranger de dentes. E por mais absurdo que possa parecer isso, algumas pessoas acreditaram e fizeram. Então, olha, espíritos rindo, sugerindo isso. É contado também por alguns oradores, a Haroldo Dutra Dias conta também, uma certa casa espírita, que eles tinham lá gaiolas, e diziam, olha, os espíritos aqui da reunião de desobsessão, depois eles ficam aqui presos. As gaiolas abertas é porque já foram encaminhados. Enquanto não são, eles ficam ali presos nas gaiolas. Quer dizer, espíritos zombeteiros,
charlatães, se aproveitando ali, né, da ingenuidade daquelas pessoas, ingenuidade que é gerada por elas mesmas, né, pela falta de maior lucidez, maior estudo, se deixando encantar por palavras bonitas, elogios e nomes pomposos que muitas vezes os espíritos enganadores se utilizam. Mais adiante diz, antes de esperar dominar o espírito mal, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios, e aqui nós já temos algumas receitas, orientações, sugestões do que nós devemos fazer para superar, resistir e superar as influenciações espirituais negativas. Antes de esperar dominar o espírito mal, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece. Entendida a prece de coração, e não de palavras, nas quais a boca participa mais que o pensamento. É necessário pedir ao seu anjo da guarda e aos espíritos bons que o assistam na luta. Olha outra vez aqui, o que ele já tinha dito lá no Livro dos Médiuns, recorreu ao anjo da guarda e os amigos espirituais, pedindo ajuda, mas não basta lhes pedir que expulsem o espírito mal. É preciso lembrar da máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, cada um deve fazer a sua parte para que, então, esse complemento, esse auxílio espiritual, complete ali as providências necessárias. E, sobretudo, pedir-lhes a força que nos falta para vencer nossas más inclinações. Para nós, tais inclinações são piores que os espíritos maus, pois são elas que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Olha que frase interessante que os espíritos colocaram ali através de Allan Kardec. As inclinações nossas negativas são piores, têm um papel mais relevante nas influências negativas, para elas acontecerem, darem resultado, do que os próprios espíritos, pois elas que os atraem, elas que vão propiciar ali a ação deles. Orando também pelo espírito obsessor, estamos lhe retribuindo o mal com o bem e nos mostrando melhor do que ele, o que já é uma superioridade. Com perseverança, na maioria dos casos, acabamos por conduzi-lo a melhores sentimentos e de perseguidor que era, o transformamos num ser reconhecido. Olha outra orientação aqui evangélica, né? Amar os inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Então, olha, eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar com o bem. Lembremos aí um caso relatado por Divaldo Franco, que durante 40 anos foi perseguido por um espírito que se entendia vítima dele na encarnação passada, e Divaldo, com todo o trabalho no campo do bem, com toda a proteção espiritual envolvendo esse trabalho, ele teve que conviver com esse espírito o perseguindo por tantos anos, até que o espírito, recebendo sempre o bem, acabou entendendo que o Divaldo atualmente não era o mesmo de lá que tiraram a sua vida. E na hora que, na Mansão do Caminho, foi acolhida uma criancinha que tinha sido a mãe desse espírito, ele então se dobrou, e Divaldo conta que esse espírito, depois de um tempo, né, de preparação e tal, passou também a colaborar com as atividades espirituais ali da casa. Então, há um caso concreto aí que confirma que os espíritos nos dizem. E mais adiante vai concluindo o pensamento. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios por melhorar-se são os únicos meios de afastar os espíritos maus, que reconhecem como senhores aqueles que praticam bem, ao passo que as fórmulas os fazem rir. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansá-los, mostrando mais paciência do que eles. Fala do tempo aí, ó, paciência, prece fervorosa, a mudança íntima, buscar o socorro dos amigos espirituais, pagar o mal com o bem, não querer o mal do espírito que ali está no processo obsessivo de influenciação, orar por ele, procurar fazer o bem, que o alcance. Não vejam todas as orientações aí para que a gente possa ir superando. E aí, no Livro dos Médiuns, em O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar aqui mais uma orientação interessante, quando está falando ali dos tipos de mediunidade, dos tipos de obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação.
questão 251 de O Livro dos Médiuns. E aí nós trouxemos esse texto porque ele já traz um outro elemento também como terapêutico neste processo de mudança para que a gente possa se fortalecer e eliminar as influências espirituais negativas. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Lembremos, subjugação já é um processo de obsessivo, intenso, a pessoa está enfraquecida, está sob o jugo ali do espírito. Um jugo moral é uma ideia persistente, uma ideia obsessiva, que você não consegue, muitas vezes, superar aquilo ali e vai fazendo as coisas equivocadas por conta daquela subjugação, ou mesmo física. A pessoa acaba fazendo coisas, ali, movimentos impulsionados pelo espírito. Então, a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, ou seja, o obsidiado, a pessoa que está sofrendo influência, às vezes não tem mais forças, em falta do concurso do obsidiado, da parceria dele para ajudar, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito, tem uma autoridade ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só há um ser moralmente superior ao espírito, só há um ser que seja moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque, então, se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar aqueles a que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médio de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Olha, aqui no Livro dos Médiuns ele traz já uma outra situação. Ali na Revista dos Espíritos, e complementar, não é contraditório. Na Revista Espírita e nos textos anteriores nós vimos ali, é muito importante você mudar-se, vencer-se, fortalecer-se, ter a vontade, ter a prece, buscar o auxílio dos bons espíritos e do guia espiritual, estar ali se fortalecendo, mostrando para o espírito que você está diferente, ter paciência. Então, é um rol de atividades que decorrem da postura da pessoa que está sob a influência espiritual. Mas chega uma hora que o processo avança, ou mesmo que está em via de avançar, a pessoa já se vê enfraquecida, já está adoecida. A gente pode fazer uma comparação com alguém que está ali, um vício das drogas, iniciando, administrando, e a pessoa que já está lá numa situação sem controle nenhum. Então, essa que está sem controle precisa de um suporte para ela se fortalecer. E aqui que entra, olha o magnetismo, o passe, a água fluidificada, porque tem os fluidos ali também que vão fortalecer, a atuação de alguém, um terceiro intermediário que tem uma autoridade moral, ascendência moral. Não serve ascendência porque tem dinheiro, porque tem cargo, porque isso, não. Ascendência moral, autoridade moral, que gera um magnetismo que impede a ação daqueles espíritos. Então, vejam aqui já mais um elemento, né, que é o elemento do socorro, do auxílio. E além da, recomenda no final ainda do texto, outra providência que a gente mostra como Kardec lidava com naturalidade com a mediunidade. Olha, contudo, é sempre conveniente procurar, por um médio de confiança, um médio experimentado, sério, cujo trabalho já vem sendo demonstrado pelos frutos, pelos frutos que você conhece a árvore, então pelo tempo, pelos frutos, buscar auxílio, não ter vergonha, claro, de forma adequada, sem paranoias, sem também ficar recorrendo a toda hora por qualquer coisa, não, mas você buscar o auxílio da pessoa, estou passando por isso aqui, estou com essa dificuldade, olha, dá uma ajuda aí, e a pessoa, não, vou ajudar, às vezes você nem sabe qual ajuda, mas a ajuda acontece.
e através desse médium, muitas vezes vem até orientações dos benfeitores espirituais, fortaleça lá o evangelho na sua casa, leia isso. Então, olha, estabelecer essa naturalidade na relação com a mediunidade e com os benfeitores espirituais. Conveniente procurar um médium de confiança, através de um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. E às vezes a própria pessoa de confiança, ela já tem um know-how, já tem uma experimentação, já tem capacidade anímica para ela própria identificar ali e já dar algumas sugestões. E também intuir, inspirar ou mesmo ouvir os esclarecimentos dos benfeitores espirituais. E para que nós possamos avançar, eu trouxe aqui mais um texto de Kardec, agora na Gênese, no livro A Gênese, em que ele fortalece algo que muitas vezes a gente despreza, menospreza ou subestima, que é a prece. Olha o que Allan Kardec falou, a pessoa que mais que teve esse papel relevante de ser o codificador, o canal ali que os espíritos superiores apresentaram todo esse manancial de informações, esclarecimentos, experiências sobre a realidade espiritual, sobre os espíritos, sobre a mediunidade, sobre a obsessão. E olha o que, de todos os recursos, é o que ele fala. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A prece. Então, não subestimemos a prece. E, por fim, para que a gente tenha aí um roteirinho de autoanálise sobre os nossos processos pessoais, olha aqui que a nossa irmã Sheila. Irmã Sheila, quem é da doutrina espírita já ouve falar muito de irmã Sheila, mas para quem não conhece, irmã Sheila é um espírito que na sua última encarnação foi enfermeira, trabalhou na Segunda Guerra Mundial, morreu em ali nos campos de guerra da Segunda Guerra Mundial, atuando no hospital de campanha como enfermeira. Depois veio realizar trabalhos espirituais no Brasil, para onde muitos espíritos que desencarnavam ali da Segunda Guerra vieram. E ela inicialmente se apresentou ali no Centro Espírita, no interior do Rio de Janeiro, onde trabalhava Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho, um grande médium brasileiro, médium inclusive de materializações. E ela depois também começou a trabalhar, a atuar ali através de Chico Xavier, e hoje atua em diversos lugares. E de maneira predominante através de atuações que socorrem no campo da saúde. No livro Alvorada Nova, de Caibar Schutel, através de Abel Gleiser, é descrita a cidade espiritual de Alvorada Nova, uma colônia espiritual, onde há um hospital e a responsável, segundo a obra, pelo hospital espiritual é a irmã Sheila. Divaldo Franco, numa das suas palestras, conta uma vez que visitou Chico Xavier e ele estava com um problema na garganta e lá ele recebeu um atendimento pela irmã Sheila, que com uma espécie de caneta com a luz verde assim, espiritual, cauterizou lá um tecido da garganta dele que poderia evoluir para um câncer. E ele conta ali, né, esse atendimento. Nós temos obras mediúnicas que contam do atendimento com aparelhos, então, que eram materializados e eram vistos ali nos atendimentos espirituais. E olha nessa obra, Ideal Espírita, que compila ali textos de diversos espíritos, e que foi recebida pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tem um capítulo 27, que tem o título Sinais de Alarme. E olha o que a irmã Sheila nos traz. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Ou seja, ou a pessoa já caiu, ou se não tiver cuidado, vai cair na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros.
toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. E aí, meus amigos, a carapuça caiu aí em algum desses itens? É porque para mim aí já foi em vários deles aí a carapuça caiu, né? Então, e aí é sinal de alarme para queda provável, né, na obsessão. Ou seja, são comportamentos que vão nos fragilizando e nos tornando terrenos férteis para a semeadura das sementes de influenciação negativa, dos vícios morais e físicos. A gente vai se transformando em campo fértil. Então, a gente tem que fazer o esforço para vencer a impaciência, não se vitimizar, não ficar sofrendo com a ingratidão dos outros, ainda que exista, né, ter a compreensão, a tolerância, perdoar, ficar só julgando negativamente os outros, né, aquela pessoa que fica o tempo todo desconfiando. Quando ficamos na maledicência em relação aos outros, cobrando dos outros apreço e reconhecimento, quando ficamos nos queixando do nosso trabalho, quando a gente não se dedica e cobra do outro, e quando vamos para o vício do álcool ou de qualquer outra droga, ou quando achamos que o dever do outro, né, são sinais de alarme para a queda provável na obsessão. Então vejamos aí que a gente tem que estar atento para isso. E para encerrar, eu volto agora à codificação, ao Livro dos Médiuns, àquele capítulo final onde nós temos mensagens dos espíritos, e aí vou trazer uma pequena mensagem do espírito Channing, em que nos alerta mais uma vez para nós fortalecermos as nossas relações com aqueles espíritos que nos promovem, que estão responsabilizados a aceitar essa incumbência de nos influenciar positivamente, que são os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda. E olha ali a mensagem que nos mostra o anjo da guarda como aquele que nos protege, inclusive, né, nas tempestades da vida. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Escutai essa voz interior, esse bom gênio, esse bom daimon, como dizia Sócrates, que incessantemente vos fala, nos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Que possamos fortalecer essa relação, né, para que encontremos sempre muita paz em nossas vidas. Que Jesus, meus amigos e amigas, possa nos envolver, possa iluminar o Grupo Espírita de Olivença, para que ele continue sendo este ponto de luz, de socorro, de esperança ali em Olivença. Que o Mestre Jesus nos abençoe e continue sempre com cada um de nós. Um grande abraço. Vamos sentir e vibrar cada vez mais pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envolve, nos fortalece e nos eleva cada vez mais, nos livrando das influências espirituais negativas. Hein? Vamos respirando suave, calmamente, para darmos aí continuidade aos atendimentos em curso durante a palestra. Vamos respirando suave e calmamente. Suave e calmamente. Buscando nos fortalecer, buscando nos unir uns aos outros, nos fortalecendo mais e mais para vencermos os desafios do nosso cotidiano. Respira. Suave e calmamente, respira. Vá respirando, mentalizando a equipe espiritual, sentindo a sua presença atuando em nós
em nossos corpos, nas nossas energias, dispersando as energias, desenvolvendo em nós uma maior harmonia, uma maior fluidez energética, uma maior paz. Respira, respira, relaxa, sente cada vez mais o envolvimento, sente cada vez mais a luz que nos envolve. A luz que nos envolve. E então, envolvido cada vez mais nessa luz, respira e pensa no seu coronário. Agora respira e pensa no seu frontal. Respira e pensa no seu laríngeo. Respira e pensa no seu cardíaco. Respira e pensa no seu esplênico. Respira e pensa no seu solar. Respira e pensa no seu genésico. Respira suave e profundamente. Respira suave e profundamente. Isto. Respira. Sinta o amor de Jesus. Sinta que a sua cura está em curso. Está acontecendo, que a sua pacificação interior, que a sua harmonia, que as suas energias superiores estão cada vez mais despertando. Isso, despertando. Vai respirando, pensando em sua aura brilhante, brilhante, brilhante. Isso, sinta a sua energia no seu fluxo, nos seus meridianos, nos seus nadis, nos seus centros de força. Respira. Inspira, respira. Sentindo todo o carinho de Jesus, sentindo toda a paz que nos envolve e que nos beneficia. Respirando suave e calmamente. Respirando suave e calmamente. Respirando, e sentindo, cada vez mais seu equilíbrio, sua paz, um relaxamento muscular, o ajustamento da sua estrutura óssea, sua coluna, seu quadril, liberando seu ciático, desinflamando. Isso, relaxe, destrave os dentes, Isso, destrave as mandíbulas, Isso, relaxe seu trapézio, seus ombros. Isso, respira suave e profundamente. Respirando suave e profundamente, com a sintonia do amor de Jesus em nossas vidas, em nossas vidas. E vamos buscando cada vez mais desenvolvermos essa experiência luminosa, essa experiência radiante, essa experiência amorosa, que são proteções especiais contra quaisquer ataques espirituais. Isso, respira, relaxa. Sinta que sua pressão arterial se normaliza. Que seu sistema imunológico reage positivamente às necessidades que tem. Isto, todo o seu circuito energético está muito, 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 muito bem. Isso, sinta-se leve, feliz, protegido, em paz. E agora nós vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que nos oferece de podermos contribuir com o bem-estar, com a saúde, com a felicidade, desenvolvendo cada vez mais as possibilidades de uma vida nova, ampliando as nossas condições em que naturalmente se efetiva nas
experiências cotidianas em nossas buscas espirituais. E assim, Senhor Jesus, nós nos encontramos fortalecidos no Teu amor, sentindo as vibrações que nos envolvem, expressando a nossa gratidão a Ti e àqueles que, sob Tua orientação, nos atende, nos auxilia, nos protege. Ele continua conosco, Mestre querido, envolvendo o nosso irmão Patrick, que realizou a palestra hoje, assim como sua família, em vibrações de paz, de saúde e de harmonia, sempre o que desejamos para todos, onde quer que estejam. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Muito paz para todos. Que assim seja. Quanta coisa boa a gente ouviu nessa noite, e se a gente refletir bastante, a gente pode mudar a nossa frequência, a nossa sintonia e escolher as influências e influenciar de maneira benéfica. Muito bem. Como eu disse no início, no próximo mês a gente terá a jornada do Grupo Espírita de Olivença, a Jornagel, e desde já nós convidamos. Será no dia 20 de agosto, o tema será divulgado mais tarde. Agradecemos a Patrick e a todas as pessoas que colaboraram para que essa palestra tenha vindo ao ar. Agradeço a você que vai assistir mais tarde. Agradeço à equipe espiritual, aos trabalhadores do Porto da Esperança, os trabalhadores do Grupo Espírita de Olivença. Uma boa noite, uma semana de paz e uma vida cheia de luz e de esperança. Tchau. Palavra de luz, eu quero ter pra te dizer. Palavra de luz, para acalmar teu coração. Palavra de luz, pra iluminar os teus caminhos, pra você não ficar sozinho, para alegrar o seu viver. Quero estar sempre por aqui, ser mão amiga, conduzir, andar junto nesta estrada, apontar a direção. Quero ser luz na madrugada, chegada doce da manhã, toda a alegria da passarada, para aumentar sua emoção. Quero te ver assim feliz, quero te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Quero te ver assim feliz, quero te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Palavra de luz, eu quero ter pra te dizer. Palavras de luz, para acalmar seu coração. Palavras de luz, para iluminar os teus caminhos, para você não ficar sozinho, para alegrar o seu viver. Quero estar sempre por aqui, ser mão amiga, conduzir, andar junto nesta estrada, apontar a direção. Quero ser luz na madrugada, chegada doce da manhã, toda a alegria da passarada,
posso te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Palavras de luz